Enio Carlos, eu hoje estou aqui em Redenção, nessa cidade linda que você pode ver. Redenção, a primeira cidade a libertar os escravos no Ceará, no Brasil, lógico, né? Gente, estou aqui com a Luma, é a primeira travesti professora aqui na Unilab em Redenção e que está tendo a possibilidade, mas vai dar certo, de ser reitora, tá certo? No movimento Luma Lá. Vai contar tudo pra gente daqui a pouquinho, não é isso? Com certeza, você fique ligado que a gente chega já. Enio, foi uma história muito difícil, mas só daqui a pouco, porque até subir essas escadarias todas, Enio, daqui a pouco você vai saber tudo, que eu tô cansado, daqui a pouco você vai saber de tudo, Enio. Luma, e adiante dessa visão bela, linda de Redenção, né? Essa primeira cidade foi que libertou os escravos, não é isso? E você vem para cá para quebrar também, para soltar a voz e dizer como foi difícil você chegar até aqui, nesse momento que você está passando agora, Luma. Sem dúvida nenhuma, né? Essa belíssima cidade, ela tem uma história dessa quebra do preconceito, onde é a primeira cidade, considerada a primeira cidade do país, que fez a libertação das pessoas escravizadas, né, e que hoje recebe a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab, para fortalecer os laços ainda mais com os nossos irmãos, companheiros da África, também da Ásia. Então, esses sujeitos que antes vinham para o Brasil para serem escravizados, hoje vêm para receber também a educação, e uma educação que é libertadora, como diria Paulo Freire. Então, antes a gente trazia as pessoas da África para escravizar, hoje a gente traz as pessoas da África para libertar com o conhecimento e a sabedoria. Para você chegar até aqui, para você chegar, hoje você é professora, você fez um doutorado, você é professora, até você chegar a ser a professora Luma, passou por muita coisa ruim. O pior de tudo é a aceitação na escola, né? Na verdade, não era nenhuma aceitação. Eu vivia o tempo todo na resistência, a sujeitamentos e resistência. O tempo todo se era negado o espaço da escola para a minha presença. Eu não poderia brincar com as meninas, eu não poderia ter uma atividade do gênero feminino, que é o que eu me identifico, por conta dos padrões que a própria escola reproduz, a escola conservadora e tradicional. Então, com isso, a dificuldade de ter acesso à educação, porque eu venho de uma família extremamente pobre do interior do estado do Ceará, do município de Morada Nova, filha de agricultores analfabetos, né, a família quase que totalmente analfabetos, e de repente eu me deparo com a possibilidade de estudar através do incentivo da minha mãe. E através desse incentivo foi que eu encontrei forças para, dentro da escola, superar todas as dificuldades de ser pobre, estudar em uma escola pública e de ser uma pessoa que não está de acordo com esse padrão de sexualidade da nossa sociedade, pelo fato de ser uma travesti ou transexual, como quer que seja. Você está emocionada? É emocionante reviver esses momentos. Cada vez que se fala, a gente também vivencia as dores e as alegrias do que foi passado e do que foi superado. Mas tudo isso tem um sentido para que as outras lumas que estão aí na vida, elas possam perceber que é possível sim você ser uma pessoa extremamente educada, formada dentro da sociedade e poder contribuir com essa sociedade independente da sua diferença. E essas pessoas, elas possam se empoderar, criar esse empoderamento e buscar espaço que eu conquistei e buscar para além desses espaços que eu conquistei. E aí o fato de dizer é possível, para algumas pessoas não podem ter nenhum significado, mas para quem vivencia o que eu vivenciei e o que eu vivencio, de alguém chegar e dizer é possível, é extremamente fortalecedor e empoderador. Eu vou te perguntar, você falou de tanto é possível, é impossível. A Luma, ela estudou porque ela queria provar para as pessoas que podia ser, ou você estudou para ter uma qualificação, uma vida melhor? Eu estudei para dar uma vida melhor à minha família e melhorar minhas condições de vida. E aí, toda essa questão de ser a primeira, ela é uma consequência de uma dedicação e de um trabalho que foi realizado desde a minha infância,
que era superar as dificuldades através do único instrumento que eu tinha em minhas mãos, que era a educação. Então, a educação ela foi esse instrumento que me fez lapidar a minha história e tornar a Luma que sou hoje. E que isso sim seja exemplo para as pessoas que são consideradas em nosso país e no mundo pessoas diferentes, que a história sempre tornou esses sujeitos marginalizados, à margem, sem espaços, sem estar no centro, mas que esses sujeitos possam se empoderar e possam ocupar os centros e os espaços e possam também fazer parte das decisões do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios. Luma, você hoje é professora, você hoje está no meio, você ensina, né? Hoje você é o centro da educação. Existe alguma resistência dos seus alunos, que eles vêm da Ásia, da África em geral? Existe a não aceitação ainda, ou eles aceitam porque você é a professora? Nós temos situações que são delicadas, né? E principalmente para os países do continente africano e Ásia, porque são países que ainda não lidam com muita intensidade com uma diversidade sexual que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil. Então há um impacto para poder compreender essas diferenças, porque existe só a ideia de homem e de mulher. E entre esses sujeitos a gente sabe que existe uma diversidade de formas de ser. E então há uma necessidade de que eles comecem a compreender essas diferenças. E aí, quando se deparam com uma professora que ela é signo dessa diferença, então ocorrem alguns impactos. Eu tenho uma orientanda que é de Guiné-Bissau, e ela disse assim: professora, olha, no seu primeiro dia de aula eu fiquei paralisada, porque eu não conseguia nem sequer te compreender, porque eu estava tão perplexa com a sua forma de ser, com a sua performance, que eu não conseguia sequer compreender. Então isso é muito impactante. E posteriormente ocorre uma quebra, porque se percebe que não é nada daquilo do que tinha sido falado. Só que existe, gente, um movimento Luma Lá. Esse movimento é que vai fazer a Luma, os alunos da Unilab estão se movimentando para tornar a Luma uma reitora. Gente, vai dar certo que o movimento tá grande, viu? Muita gente, a gente vê na internet esse movimento. Luma, como é a emoção, não assim, do movimento ser feito por você e de outros dos seus alunos, fazer esse movimento para você ser essa reitora? Ainda é uma possibilidade, mas... Vai dar certo, amor. Tu chegou até aqui, a gente subir essa igreja aqui, gente, é uma promessa. Se você vai conseguir, você vai subir de novo essa igreja comigo. Alguns alunos perguntaram: professora, se você fosse nomeada, você assumiria? Aí eu disse assim: qualquer um dos professores da universidade tem capacidade e, se for chamada a assumir, deve assumir. Se eu faço parte do quadro de professores e professoras, eu também me encontro com essa capacidade, porque eu passei por processo seletivo e eu tenho capacidade técnica, sim. E quando eu retorno, esse movimento estava já no auge. Que foi bom. E aí teve a primeira postagem, foram 400 mil pessoas que curtiram, né? E aí não tinha como dizer, olha, né? E aí as pessoas elas passam a acreditar para a gente, acreditar em nosso trabalho. São pessoas que conviveram comigo, sabem da minha experiência. Inclusive, eu ocupei cargo de gestão antes de estar na universidade, né? 26 escolas distribuídas em 13 municípios do Vale do Jaguaribe. Então, isso foi muito positivo. Fora a formação em gestão da educação e avaliação, né? Então, eu tenho essa formação em gestão que também pode contribuir. Então, vendo o meu currículo, né, e vendo a minha produção na universidade, inclusive como coordenadora de um dos programas, né, esses alunos se reuniram e fizeram esse movimento, e não sou eu que vou voltar atrás, porque anos e anos nós tivemos pessoas que tiravam os nossos nomes de qualquer linha de possibilidades. Então não vai ser nesse momento e não vai ser eu que irei retirar o nome dessa possibilidade. Pelo contrário, eu tenho que fortalecer. É esse também meu papel, de dizer que é possível estar dentro das possibilidades. Vai dar certo aí, ó. De novo, ó.
E a gente está aqui para poder contribuir com ela. Eu, quando passei na universidade, eu disse, eu vou morar em Redenção, porque ela faz sentido, tem tudo a ver com a minha história de vida, representa tudo aquilo que eu lutei, que é a diversidade, que é o respeito à diferença, que é o acesso à educação a todas as pessoas, né? Então, essa cidade e a minha história parece que foi algo escrito, né? Antes mesmo de eu chegar até aqui. Eu tinha mesmo que ocupar esse espaço, eu tinha mesmo que estar aqui e poder contribuir com essa sociedade. Você se sente qualificada para assumir uma reitoria? Com certeza. Pelo fato de ter formação em gestão, pelo fato também de ter tido uma experiência em gestão, que inclusive fui indicada à medalha do mérito funcional do governo do estado pela SEDUC, Secretaria de Educação do Estado, onde por 7 anos atuei, né, na gestão de diversas escolas, como eu comentei anteriormente, em diversos municípios do nosso estado. Então isso me dá uma certa experiência em atuar também em uma universidade que ainda é muito nova, que está em processo de construção e que tem uma filosofia primordial, que é a questão do acesso às diferenças, né? O respeito às diferenças. Então isso é um mote e é isso que faz a própria Unilab ela ter um grande diferencial em relação às outras universidades do país, né? De possibilitar, de trazer na sua filosofia, de trazer no seu processo de formação dos sujeitos. Agora é lógico, existem resistências. A gente sabe que existe uma parte da sociedade que ainda é bem conservadora. E aí nós vamos ter esses embates de forma de pensar, onde nós temos parte das pessoas que têm um pensamento mais progressista e outras que têm um pensamento mais conservador. E aí o que deve prevalecer disso tudo? A gente tem que ter um certo diálogo e compreender que é possível a gente conviver em um espaço dentro dessas diferenças de pessoas que são conservadoras e também de pessoas que são progressistas. O importante é que as pessoas possam conviver de forma harmônica e possibilite às pessoas que são diferentes também ter acesso, né? Por que não? Por que uma travesti não pode? Por que uma mulher, no passado uma mulher não podia, no passado o negro não podia? Por que agora uma travesti não pode? Pode, e me sinto sim qualificada para exercer esse trabalho e me sinto sim com competência suficiente para fazer de forma com eficiência, com eficácia e de forma democrática uma gestão que venha ter um excelente resultado. Nós precisamos mesmo de ter uma gestão que esteja fintada dentro da universidade também e que possibilite transitar em todos os segmentos, professores, gestores, funcionários, enfim, toda a comunidade acadêmica ela possa ter a possibilidade também de dialogar com os sujeitos que estão presentes na gestão, que representa a gestão da Unilab.